Pessoal, mais uma vez, então, boa noite aos que já estavam aqui há alguns minutos. Eu estava comentando um pouquinho sobre a natureza deste evento, que é um webinar da marca Líderes Inspiradores. Os líderes inspiradores são exatamente esses que vão apresentar hoje, no dia de hoje, a discussão sobre inovação. A gente tem feito uma série desses eventos, eles se iniciaram no início, basicamente com o início da pandemia, né? A gente está tendo uma concorrência bastante grande, né? Está todo mundo fazendo isso. Só pediria que todos fechassem o seu microfone, né, para a gente poder ouvir melhor quem está falando a cada momento. Muito obrigado. Então, esse webinar de hoje é parte dessa série Líderes Inspiradores, que, como eu estava comentando, procura trazer para a nossa discussão aqui debates bem contemporâneos de questões, de desafios para as empresas do mundo todo, em especial do Brasil. Hoje vamos discutir a questão da inovação e a ideia é trazer e mostrar um pouco nestes eventos, né, pessoas que passaram ou estão conosco, seja na Fundação Vanzolini, como professores da Fundação Vanzolini, que é o caso exatamente do Marcelo e do Ricardo, Marcelo Nakagawa e Ricardo Kahn, que, por sua vez, também tiveram uma trajetória pela Poli, ambos, né? O Ricardo se formou lá, acho que foi meu aluno, inclusive, o Marcelo fez o doutorado lá, e o Mário, meu colega de muitos anos, que é professor do departamento, professor titular do departamento, e que trabalha, assim como os outros dois, Marcelo e Ricardo, no tema de inovação. Eu vou pedir para que vocês três, talvez começando pelo Marcelo, depois o Ricardo e o Mário, se apresentem rapidamente, um pouquinho da trajetória de vocês, em particular no campo da inovação, o que vocês têm feito de relevante, fizeram de relevante, que estão fazendo hoje, uma apresentação rápida para que a nossa audiência conheça um pouquinho de vocês, né, como uma abertura aí dos nossos trabalhos. Tudo bem? Marcelo, a palavra é sua. Uma boa noite para vocês. Marcelo, acho que você está sem o microfone neste momento. Por favor. Coisa do novo normal, ligar o microfone. Exatamente. Vamos lá. Boa noite a todos, né? Agradecer a Fundação Vanzolini aí, que estou há bastante tempo, né? Uma entidade que eu tenho um carinho imenso, um respeito maior ainda. Rapidamente a minha trajetória, eu tenho aí por volta de 30 anos como executivo, né? Trabalhei em banco de investimento, consultoria, fundos de venture capital. Trabalhei lá no IPT, cuidando da área de inovação do IPT. Eu trabalhei em fundos de venture capital e private equity, né? O último que eu trabalhei foi na Naspers, que é um fundo sul-africano que investiu em algumas coisas aqui no Brasil, como Movile, iFood, Vetex, mas investiu numa empresa chinesa chamada Tencent. E nos últimos anos eu tenho me dedicado mais à carreira acadêmica, então eu sou professor da Fundação e de outras escolas de negócio também, principalmente na área de pós-graduação. Em paralelo, eu tenho algumas atividades como consultor também nessa área de inovação, né? E aí atuando em bancos, construtoras, siderúrgicas, né? Várias empresas aí que eu tenho apoiado. Então, nos últimos 20 anos aí eu tenho trabalhado muito nessa área de empreendedorismo e inovação. E eu também sou da FAPESP, eu coordeno, né? Somos coordenadores do PIP da FAPESP. Então, eu tenho esse lado meio também de inovação mais científica, tecnológica. Agora é você, acho que não está ligado. Agora sou eu. A gente tem que se acostumar com essa. Ricardo, você quer comentar um pouquinho sobre a sua trajetória? Claro, vamos lá. Eu costumo falar que eu trabalho com inovação corporativa desde 2004, mas isso é só uma parte da minha trajetória com inovação, né? Eu, vamos dizer, como alguém que foi uma criança nerd, né? Eu já programava, já desenvolvia sistemas de computadores quando eu era pequeno, com 13 anos, vendia sistemas para as empresas dos amigos do meu pai, e já fazia, vamos dizer, o que depois seriam chamados de startups. E as minhas startups formais começaram mesmo em 98, 99, 2000. Eu tive 3 startups e
Depois disso, segui num rumo mais corporativo, trabalhei um pouco em consultoria e depois, em 2004, comecei a trabalhar diretamente em inovação corporativa e nunca mais larguei. Eu assumi na Telefônica uma posição em desenvolvimento de novos produtos, que depois se tornou inovação estratégica. Eu fui gerente de inovação na Telefônica logo que se lançou uma área de inovação estratégica, e lá eu participei de tudo que poderia acontecer dentro da inovação. Então, quer dizer, fiz prospecção, avaliação de projetos, desenvolvi provas de conceito, o que lá se chamava incubadora corporativa, que hoje em dia se chama mais de venture building, às vezes, e depois desenvolvi programas de empreendedorismo. Então, implementei lá o Wyram, que foi a primeira aceleradora corporativa que eu tenho notícia, pelo menos, e também participei da implementação do fundo de Corporate Venture Capital ali. Depois fui trabalhar na Goodyear, também trabalhei com inovação de produto, trabalhei com inovação de negócios. Depois eu trabalhei na AES, onde eu fui responsável por inovação, e passei depois por um tempo na ISA-CETEP, que é uma empresa de transmissão de energia, onde eu fui o responsável por estratégia, inovação e gestão de riscos. Agora, recentemente, eu estou me dedicando à consultoria, e então eu trabalho com a minha consultoria, com a CAN Consultoria, estou prestando serviços para empresas de energia, para empresas de outros setores também, e também estou dando aula, continuo dando aula na Fundação Banzolini, como o professor Roberto comentou, e também em alguns outros lugares. Acho que já me alonguei bastante. Valeu, Ricardo. Mário, sua vez. Bom, boa noite para todo mundo. Ricardo, você já pagou seus pecados tendo aula com o Roberto, então você já entra no céu diretamente, certo? Não se exclua disso, professor, por favor. Exatamente, eu ia falar, exatamente. Eu não falei nada, ele que falou, certo? Como eu estou quieto aqui. Bom, enfim, eu sou professor lá do Departamento de Engenharia de Produção da Poli desde 83, hoje eu sou o mais velho do departamento, sou decano lá, e eu coordeno no departamento o Laboratório de Gestão de Inovação, que tem já vários anos, que ele tem duas vertentes, digamos assim, ou três, vai. Tem uma parte didática, porque a gente tem cursos na graduação e na pós-graduação relacionados à gestão de inovação, né? Tem uns que são específicos para engenharia de produção, tem outros que são abertos para a USP como um todo. Tá? Curiosamente, tem mais de um curso, tem um que pega mais, digamos assim, ação empreendedora especificamente para a meninada assim, brincar de montar empreendimento, mas vários montam mesmo, certo? E tem um outro que é mais focado em empresas estabelecidas, então são abordagens complementares, mas tem os dois cursos. No site do Laboratório de Gestão e Inovação tem um conjunto de videoaulas que é bastante completo sobre gestão de inovação, que tem os temas mais diversos, desde técnicas de geração de ideia até gestão de projetos, tá? Passando por inovação em estrito senso. Isso é aberto, é aberto gratuito, vocês podem olhar a qualquer hora, é um sucesso, tem mais de 600 mil visualizações, e também tem um curso desenvolvido entre a USP e o que o Veduca divulga, de gestão de inovação, que é menor, é mais sintético, mas ele também está aberto aí na internet. Então, essa é a parte, digamos assim, mais didática. Mas tem duas outras partes que elas são próximas, que é de projetos com empresas. Nós tivemos mais ou menos uns 100 projetos com empresas. Atualmente, estamos começando a ajudar a Polícia Federal mesmo, aquela lá, tá? A ajustar, rigorosamente, a implantar um sistema de inovação. E tem a parte de pesquisa, que é o que, no final das contas, sustenta tanto a didática quanto
os projetos, né? E hoje, o principal projeto de pesquisa que nós estamos desenvolvendo na área de inovação é financiado pela FAPESP, é um projeto de 5 anos, tá? Que tem 2 vertentes, uma para grande empresa, outra para startup, tá? E foca em inovação estratégica. Esse projeto ele não aborda qualquer tipo de inovação, é mais inovação estratégica. Tem 1 milhão de nomes, radical, cada um chama de um jeito, tá? E a gente está entendendo como é que as empresas se organizam para desenvolver inovações radicais sistematicamente, não como obra do acaso. Dentro disso, como é que se dá dentro da empresa a alocação de recursos para a inovação radical, que é uma coisa bastante específica, mas que ninguém sistematizou, não se sabe bem quais são as alternativas para isso. E na parte de ação empreendedora, basicamente, a gente está tentando lançar mais luz às heurísticas que os empreendedores usam para perceber incertezas. O pano de fundo de tudo isso é incerteza. E tem uma parte pequena que começou na rabeira desse projeto, mas está crescendo, que é sobre inovação social. Para a gente entender se ela se dá em ciclo, se ela se dá em processo, se ela se dá nem em processo nem em ciclo, como é que é, e a gente está começando a investigar esse tipo de coisa. É isso. Valeu, obrigado, Mário. Eu só queria pedir para que a audiência, aqueles que estão com o microfone ligado, que por favor desliguem, para que a gente possa ouvir melhor os palestrantes, tá bom? Para a gente não ouvir aí os telefones ou criançada falando, por favor. Muito obrigado para todos. Bom, vocês viram pela apresentação dos nossos 3 convidados como esse tema é amplo, né? E como a gente pode discutir diferentes subtemas dentro desse tema mais geral de inovação. Então, como é que a gente está propondo que a gente se organize aqui para essa conversa que a gente está começando agora? Eu vou propor algumas poucas perguntas para nortear a nossa conversa, mas essa conversa pode ser feita entre vocês, palestrantes. Vocês podem completar a pergunta do outro, cada um pode falar um pouco sobre a mesma pergunta que eu vou começar a fazer para provocar o debate. Ao final, a gente vai poder ter um tempo, eu vou reservar um tempo para as perguntas da plateia, da audiência, na verdade. Então, assim, é um formato que tem como estrutura, né, como coluna vertebral, essas perguntas que eu preparei, a gente conversou um pouquinho antes com os palestrantes, mas vocês podem se sentir mais à vontade para discordarem, completarem, enfim, fazendo efetivamente um debate aqui, tá bom? Eu vou começar fazendo uma pergunta bastante ampla, para situar um pouquinho o momento que a gente está vivendo e como que a inovação neste momento, né, quais são os desafios que as empresas, de uma maneira geral, não estou me atendo a nenhum tipo de empresa, mas talvez o foco principal é o Brasil, né, as empresas que operam no Brasil, quais são os desafios atuais para as empresas que querem inovar ou que estão inovando no momento que a gente está passando? E se de alguma forma essa crise, o Covid, essa mudança no ambiente causada por essa pandemia, de alguma forma, está trazendo algum desafio diferente, alguma novidade, alguma atenção especial em relação ao esforço de inovação das empresas. Podemos, talvez, começar pelo Mário, que foi o último que se apresentou, e depois voltamos para o Ricardo e o Marcelo. Pode ser? Você manda, você é o nosso chefe aí. Então, vamos embora. Bom, a pergunta é ampla, né? Mas eu vou dividir em duas, entre uma coisa as que querem inovar, eu estou supondo que elas não inovem, mas estão dispostas a começar, e as que estão inovando. Né? Na crise, em toda a crise, mas acho que especificamente nessa, tem um problema de recurso. Né? As empresas têm um problema de caixa, algumas não têm, tá? Mas as empresas em geral têm um problema de caixa, tem um problema de orçamento, tem um problema de previsão, etc, etc. Isso faz com que
haja uma tendência a alguns dispêndios que não se tem expectativa que se reverta em faturamento num curto prazo, sejam, digamos assim, de uma maneira bem elegante, sejam postergados ou então cortados. Tá? Então, esse projeto, nessa pesquisa que a gente está fazendo, que a gente circula muito em empresa, eu estou percebendo muita redução de atividades. Né? Ou seja, isso para as empresas que já estão inovando, certo? Que já inovam, que tem uma tradição, tem um sistema bem estabelecido. Eu estou falando de empresa média e grande, não de startup, que acho que aí é uma conversa específica. Porque tem menos dinheiro disponível, então vamos tentar segurar o que a gente consegue para poder ter um faturamento amanhã, etc. Tá? Então, o grande desafio dessas empresas que têm um sistema de inovação estruturado é não desmontar o sistema. Né? Desmontar o sistema é fácil, remontar não é fácil. Né? Acho que esse é o principal desafio. Tudo bem reduzir um pouco a atividade, tudo bem desacelerar projetos, mas não comprometer no longo prazo a atividade. E para as empresas que querem começar, eu acho que o grande desafio é elas pensarem como é que elas começam fazendo cenários para como vai ser o pós-crise. Tá? Porque se elas começam a desenvolver alguma atividade agora, a inovação não se dá instantaneamente, certo? E elas vão, digamos assim, tendo sucesso, lançar esses produtos, serviços, no mercado daqui a algum tempo, então vai ser em outro cenário. Agora, eu diria, Roberto, que tem uma questão que as empresas deveriam tomar cuidado, que é o seguinte: essa crise é muito aguda, mas essa crise vai passar. Tá? Então, todo mundo espera, pelo menos. Mas a crise passando é um outro cenário. Tá, tudo bem, vai carregar coisas da crise, mas para uma boa parte dos negócios, tirando questões como vai ter mais teletrabalho ou não, mas uma boa parte dos negócios vai se dar de uma forma semelhante à venda dos produtos, etc, etc. Então, se a empresa se baseia exclusivamente ou fundamentalmente no que ela está percebendo agora, né, talvez o ano que vem seja diferente. Então, acho que esse tipo de coisa é uma dificuldade para as empresas se projetarem no futuro. Inovação, basicamente, é projeção no futuro. Valeu, valeu, obrigado, Mário. Ricardo, sua vez. Eu entendo esse momento atual como um grande catalisador. Né? Eu acho que assim, o que vai acontecer com a inovação dentro das empresas talvez não seja diferente do que aconteceria se não tivesse esse momento do Covid-19, mas talvez aconteça mais rápido. A gente está vendo as coisas se acelerando em todos os lugares. Então, negócios morrendo, negócios crescendo, negócios indo bem, negócios indo mal, como sempre, mas talvez numa velocidade muito maior, né? O Silvio Meira falou recentemente, numa live dele, que nós estamos num apocalipse digital. Apocalipse no sentido que é aquela grande batalha, que todo mundo se junta, todo mundo combate, e vai acontecer tudo agora. Ele fala que fizemos o download de 25 anos do futuro imediatamente. Eu não sei se a gente está realmente se jogando no futuro dessa forma, mas que realmente está se acelerando, está. O que eu acho que está acontecendo, inegavelmente, é uma pequena parte do que a gente chama de transformação digital, que seria a adoção de ferramentas digitais pelas empresas. A adoção, por exemplo, do Zoom para fazer teleconferência, de ferramentas como o Slack, de teletrabalho, relações de trabalho diferentes. Isso todo mundo está sendo obrigado a fazer. Mas talvez uma parte mais hard da transformação digital
quando a gente começar a falar de uma sensorização, quando a gente falar de trocar equipamentos, hardware, por equipamentos mais modernos e basear mais as decisões em business intelligence, em inteligência da máquina, isso não necessariamente vai acontecer. Isso pode acontecer. E as empresas que quiserem tomar esse caminho podem surfar nessa onda, podem se aproveitar muito desse movimento para tomar a dianteira nisso, ou talvez, pelo menos, para conseguir alcançar o que os outros estão fazendo. Por outro lado, só para fechar, tem também muitas empresas que não passaram ou que nunca vão passar pela transformação digital pela razão que elas já nasceram digitais, elas sempre foram digitais. Então, não faz sentido falar de uma transformação para elas. Algumas dessas empresas estão surfando na onda, estão se aproveitando muito, porque estão vendo um mercado aparecendo muito grande pela frente e estão vendo a possibilidade de poder colher os frutos de uma maneira bem interessante com tudo que está acontecendo em volta. Valeu, Ricardo. Marcelo, o que você acrescenta? Vamos lá, né? Primeiro, eu estou muito triste com a situação que a gente está vivendo agora. Eu acho que a gente vai viver momentos muito difíceis agora no segundo semestre, né? E tem uma aluna minha, que ela é diretora de uma grande empresa do setor de equipamentos médicos. Ela falou um negócio ontem que eu gostei. Gostei assim, no sentido do... Ela falou que a tempestade é a mesma, mas os barcos são diferentes. E eu tenho muito contato com várias empresas, né? Eu faço parte lá do Inova Habitat, e o Bradesco entre aspas, me paga, né, para mentorar as corporações. E eu vejo lá situações muito díspares, né? Às vezes mesmo em empresas de mesmo setor, com situações totalmente diferentes. Então a gente tem setores que praticamente morreram agora, né? Você pega o setor aéreo, setor de turismo, que a situação é desesperadora. Você vê de ontem para hoje, a Virgin Airlines pediu falência, né? Não foi nem concordata, foi falência nos Estados Unidos. E pega a Latam, né, com recuperação judicial aqui lá fora, e você pega, né, CVC, você pega várias empresas aí que estão passando por um momento absurdamente difícil de caixa, e as empresas elas quebram por fluxo de caixa negativo, né, não por prejuízo, né. Algumas tiveram sorte, ou algumas conseguiram captar, algumas têm linhas aí, mas é muito triste a situação de várias empresas aí que vinham até fazendo um bom trabalho, mas foram pegas de surpresa agora na crise. E depois você tem setores que estão setores intermediários, né? Setores que estão sofrendo muito, né? Eu ajudo aí, mentoro as duas montadoras japonesas, né? Toyota e Honda. Difícil vender automóvel agora, está recuperando agora, julho deu uma melhorada, tudo, mas é um desafio gigantesco agora, muita gente home office, muita gente com medo de perder emprego, vai trocar de carro ou não, né? Então é um desafio grande para o setor de montadoras. Eu também ajudo, né, Cyrela, construtora. A Cyrela tem um braço de shopping center, prédios comerciais, né? Muita gente muitas vezes devolvendo apartamentos e principalmente prédios na Faria Lima. E você tem uns setores que estão indo melhor, né? Alguns setores de bens de consumo que têm conseguido ter alguma lógica de crescimento, e empresas que se prepararam por sorte, mas também por competência. Você pega a Magazine Luiza, né? Em agosto do ano passado, eu fui dar um treinamento lá para os 300 executivos do Magalu, e eles estavam com uma urgência de fazer as coisas em agosto do ano passado, mas com uma urgência. E agora, né, aquele investimento está dando muitos resultados agora no meio da pandemia, né? E aí, no meio de tudo isso, você acha algumas coisas que muitas vezes não tem nada a ver, né? Tem uma aluna minha que ela é diretora de uma empresa de embalagens de alumínio. Nunca se vendeu tanto embalagem de alumínio na história deles, porque está todo mundo comprando cerveja, por exemplo, em latinha. Então, migrou do litro para a latinha de cerveja. Então, ela está com a fábrica dela lá funcionando quase 3 turnos por dia, né? Então, a tempestade é a mesma, mas os barcos são diferentes, né? E nessa história você tem a lógica de inovação, que você tinha algumas empresas que vinham se preparando, né? Processo, cultura,
que de uma certa forma isso tem sido mais fácil agora na pandemia, porque a empresa, por mais que esteja num setor ruim, mas a empresa se preparou muitas vezes para ser um pouco mais ágil, um pouco mais criativa nesse momento, né? Então, por exemplo, eu ajudo o pessoal da Cirela Commercial Properties, já é um trabalho de 3 anos. Então, é difícil o mercado de shopping center hoje, muito difícil, né? Mas, por sorte, eles captaram 800 milhões e pouquinho em novembro do ano passado. No caixa não é o problema. O problema é como é que reinventa o negócio, né? Então, eles estão quebrando a cabeça, acelerando várias coisas lá, mas porque tem esse conforto financeiro. Se fosse talvez outro grupo de shopping, talvez teria mais problemas em função do momento que a gente está vivendo agora, né? Então, assim, é difícil achar uma linha comum agora, porque são dramas pessoais e corporativos aí muito diferentes, né? Algumas se destacam, mas muita empresa vai ficar pelo caminho aí com muita dificuldade de recuperar o terreno nos próximos anos. Legal, legal, Marcelo. A segunda pergunta, ela acho que vai servir para vocês eventualmente retomarem alguma coisa do que falaram na primeira, comentando um pouco do que os colegas, os outros palestrantes falaram também, que é uma pergunta um pouco mais direcionada para aquelas pessoas da audiência que trabalham em pequenas empresas, nas empresas próprias ou empresas mesmo maiores, que ainda não têm uma estratégia clara e bem definida de inovação. E a pergunta seria exatamente essa: por onde começar? Uma empresa que não, até agora, vamos dizer assim, poucas ações, poucos recursos investiu nessa área, por onde começar e que cuidados devem ser tomados? E faz sentido para qualquer empresa? Todas as empresas deveriam estar pensando necessariamente em inovação? São 3 perguntas relacionadas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Talvez a gente possa começar agora pelo Ricardo, passar pelo Marcelo e depois o Mário, inverter um pouquinho a sequência. Claro. Bom, eu só queria comentar que na primeira pergunta eu dei um ponto de vista bastante positivo, e quando o Marcelo comentou sobre o lado triste da pandemia, eu me senti até culpado por não ter comentado sobre isso. Eu estou comentando sobre a velocidade da transformação que é causada sobre isso, mas realmente a pandemia é uma coisa muito triste, pelo sentido humano, pelo sentido econômico, por todos os sentidos que a gente vê. Eu já tenho algumas pessoas próximas que foram perdidas por conta da pandemia, e realmente é uma coisa triste, realmente é algo que afeta a todo mundo. Mas nós estamos falando de business aqui, nós estamos falando de inovação e como nós podemos extrair alguma coisa disso, ou como nós podemos entender o que está acontecendo. Então, indo direto na pergunta do professor Roberto, eu acredito que uma forma que as empresas podem começar a trabalhar com inovação, a começar essa trajetória, é buscando quick wins. Realmente, assim, eu fui executivo por muitos anos, né, desde 2005, então eu conheço como funciona esse pensamento dentro da empresa. Eu sei que trazer algumas coisas que podem ser chamadas de low hanging fruits, empresas americanas ou empresas latinas de mangos bajos, aquelas iniciativas que vão trazer algum retorno emblemático de curto, de médio prazo, é um bom caminho para começar, porque isso pode motivar as pessoas dentro da empresa a cada vez quererem se engajar mais com a inovação, e pode também engajar mais o comitê executivo, os grandes tomadores de decisão da empresa. Eu acho que uma grande fonte de quick wins para isso é o engajamento de startups para áreas de suporte. Então, quer dizer, buscar soluções em hubs de startups ou com startups que já têm um histórico de trabalhar com corporações, às vezes do mesmo mercado, ou em outros lugares, ou indo para o Cubo, em Nova Bra,
e buscando soluções interessantes para o jurídico, para RH, para contabilidade, para compras. Existem soluções que estão praticamente prontas para qualquer tipo de empresa. Vamos dizer, qualquer empresa grande tem um RH com desafios parecidos. E existem startups que têm soluções que podem aportar alguma coisa muito rapidamente para elas. Ou então para o jurídico, ou para essas áreas todas que eu estava comentando. Isso é uma maneira de começar, isso é uma maneira de quebrar a barreira e de mostrar serviço da inovação dentro da empresa. Mas é claro que não dá para ficar só nisso, né? Então, quer dizer, depois disso, eu costumo recomendar que depois não, até durante, né, vamos dizer, se plantar a semente de projetos mais robustos que vão fazer algumas iniciativas de inovação que vão perdurar por mais tempo, que podem ser mais ambiciosas. Então, projetos de pesquisa e desenvolvimento, projetos de desenvolvimento de produtos, que podem ser feitos junto a universidades, com um P&D interno, ou podem ser feitos também através de engajamento de startups, né? Porque, afinal de contas, as startups hoje são uma grande fonte de inovação para o mundo. A inovação é feita muito dentro dessas startups de base tecnológica, e se a gente vê as empresas de maior valor hoje, são essas empresas de base tecnológica. Depois disso, vamos dizer, a empresa já começa a se sentir mais à vontade para trabalhar com temas de inovação. Eu acho que um caminho também interessante para se falar é inovar primeiro dentro do core business, e depois tentar extrapolar esse core business. Isso é um caminho, não é uma obrigação, mas é um caminho possível. E por que eu falo isso? Porque inovando dentro do core business, você tem a possibilidade de se trabalhar com uma inovação, vamos dizer, mais, como a gente está falando, mais radical, mais ambiciosa, mais disruptiva, talvez, mesmo sem deixar o seu próprio modelo de negócios. Então, eu vou dar 2 exemplos sobre isso. Um exemplo super clássico foi a primeira transformação que a Netflix fez. A Netflix nasceu como uma empresa que mandava fitas VHS pelo correio. Depois começou a mandar DVD como transformação tecnológica. E ela começou a fazer o mesmo modelo de negócios, de vender a possibilidade de se assistir os filmes através de outra tecnologia, em vez de correio com DVD e VHS, através de streaming. Então, vamos dizer, ela continuou no core business dela, que era vender a possibilidade de se assistir filmes mediante a uma assinatura mensal, só que trocou bastante a tecnologia e trocou algumas coisas da cadeia de valor e fez uma inovação que a gente poderia chamar aqui, no conceito que a Vanzolini está usando, de inovação radical. E depois disso, depois de muitos anos, isso foi recentemente, ela mudou esse modelo de negócios e ela começou a trabalhar com produção de conteúdo original. E hoje a Netflix não é simplesmente uma empresa de distribuição de conteúdo. O principal negócio dela é a produção de conteúdo original para se diferenciar e para conseguir fazer. Outro exemplo que eu vou falar muito rapidamente foi a ISA-CETEP, empresa de transmissão de energia, onde eu trabalhei recentemente. Era uma empresa que levava a energia do ponto A até o ponto B. A energia tinha que ser levada imediatamente. E ela começou a investir em armazenamento de energia, em grandes grandes bancos de baterias, para poder levar a energia que está em A no tempo 0 até B no tempo 1. Então, quer dizer, mover a energia no espaço e não apenas no espaço. Mas vocês notam que isso é uma mudança tecnológica, uma mudança de modelo de negócios grande, mas continuando no core business de uma transmissora de energia. E assim ela pode desenvolver as competências e a familiaridade com a inovação para depois tentar romper esse core business e ir além disso. Legal, muito, muito interessante, Ricardo, valeu. Marcelo, sua vez. Vamos lá, quando a gente fala de pequena e média, né, de novo, vários recortes. Você tem alguns setores, você pega, por exemplo, o berçário, buffet infantil, perda total, né? Assim, berçário, a quantidade de berçários que vai sobreviver agora em 2020, se vocês fizerem a conta, né?
que já era uma conta pequena, aí vai ser difícil. Quando você pensa, né, média empresa, ou às vezes até algumas pequenas empresas, né, acho que a urgência hoje, quando a gente fala de inovação, tem a ver com o processo de digitalização do negócio, que a gente tem assim como ocorre nas grandes empresas, né, nas pequenas e médias também, a gente tem um analfabetismo digital gigantesco, né? A quantidade de CEOs, C-level analfabeto digital no Brasil e no mundo é absurdo. O sujeito não sabe o papel de como que se usa a tecnologia para ganhar vantagem competitiva. Vale para o dono da quitanda também. Então, tem um desafio grande hoje, quando a gente pensa do ponto de vista de inovação, né? Como é que você utiliza ferramentas digitais, que depois começa -se a complicar um pouco mais quando você entra, por exemplo, em inteligência artificial, em pequena e média empresa? Porque você não tem mão de obra, digamos assim, que consiga dominar isso. Então, existe uma certa urgência para que esses empreendedores, né, os pequenos empreendedores, consigam dominar mais ferramentas de tecnologia digital para implementar no negócio, né? Então, eu ajudo uma incorporadora média, né, de Goiânia, e lá a discussão é como é que você acelera todas essas ferramentas digitais para vender apartamento, para fazer visita virtual, para fazer cotação, para fazer assinatura de contrato, né? Porque vai ser um padrão, né, nos próximos anos, mas muitas vezes agora é um padrão para perder menos, né? Vai perder de qualquer jeito, mas pelo menos como é que você faz uma perda mínima, digamos assim, para vender alguma coisa, para continuar que o cliente consiga visitar os apartamentos. Então, existe um desafio gigantesco, não só das grandes empresas, mas das pequenas e das médias, né, de como é que você faz inovação digital, eventualmente pensando em alguns casos, como é que você muda o modelo de negócio, mas esse domínio de novas tecnologias com uma certa rapidez hoje é mandatório para quase, né, 100% das empresas aí, e mesmo com a retomada, isso vai ser, eu acho que cada vez mais uma constante. O problema é que você não tem competências e não tem, né, conhecimento da outra parte. E aí o que a gente está vendo agora é uma explosão de vendas de consultorias de soluções digitais, porque as empresas de venda de tecnologia estão nadando de braçada porque está vendendo qualquer coisa aí. Muitas vezes a empresa até nem precisa daquilo, mas na urgência está comprando qualquer álcool gel digital aí, porque precisa de álcool gel e, né, chama de Big Data, IoT, mas é o álcool gel digital que os caras estão precisando e está enfiando qualquer coisa muitas vezes, né? Então, tem essa urgência de pensar novos modelos digitais, vale para uma escola infantil, né? Vale para uma incorporadora, vale para qualquer empresa que presta serviço. E é um desafio essa mudança muito rápida para pessoas que muitas vezes nunca entraram em contato com isso, né? Sempre postergaram, sempre ignoraram essa que a gente chama de quarta revolução industrial, que agora bateu forte aí em todo mundo. Legal, muito bom, Marcelo. Mário, você quer completar? Como é que você vê essa questão? Inovação é para todos? Inovação, ou como estamos? Não, bom, olha, o Ricardo, mais na participação anterior dele, e o Marcelo agora, eles focaram bem em transformação digital, então acho que eu vou pegar a inovação em estrito senso, de bens e serviços, tá? Para não ficar redundante, porque eu não discordo deles. Tá? Então, ok, vamos para frente. Tá? Aí, primeiro uma constatação, que acho que é um pouco o senso comum, a imagem que a gente tem, mas tem vários e vários trabalhos que pegam dados do censo industrial do IBGE, isso é facilmente constatável. A indústria brasileira é muito comoditizada. O que é isso? Ela inova pouco, tá? E ela basicamente disputa por preço. Tá? E aí tem um problema, tá? Porque disputar por preço é você ter uma estratégia de reduzir custo, certo? E aí você precisa ter um custo baixo. E o Brasil não necessariamente tem um custo baixo. Claro que tem todas as honrosas exceções, tem as 10 empresas que a gente põe na mão, que inovam radicalmente, únicas no mundo, no Brasil, etc. Mas são aquelas poucas empresas. Tá? Enfim, eu vou pegar um caso
que nós conhecemos num projeto aí com a FINEP. Não é de uma pequena empresa, mas ela cai como luva para uma pequena empresa, depois eu migro. Tá? Era uma das maiores metalúrgicas de São Paulo na época, que ela nasceu com substituição de importações para a indústria automobilística. Então, ela produzia com grau de eficiência altíssimo uma família de produtos relativamente simples, mas não era tão simples, já a metalurgia do pó, tá? Então não é uma coisa tão trivial assim, mas o produto é relativamente simples, para duas montadoras, né? E as duas montadoras, quase ao mesmo tempo, chegam para ela e falam: olha, nossos carros não têm mais esse componente. Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês e tal. Então, em poucos meses, ela perdeu 80% do faturamento, quer dizer, e ficava só com plano de reposição, certo? Mercado de reposição, que também era decadente. Tá? Ela não tinha um problema de eficiência, o custo era baixíssimo, ela tinha um problema do que fazer com aquele parque instalado. Né? Sem engenharia de produto, não tinha um engenheiro de produto, não precisava, porque isso é a montadora que fazia. Não tinha marketing, porque não precisava. Né? Não precisava do negócio dos anos 50, certo? Mas a estrutura dela era essa. E também não tinha recurso para contratar um engenheiro de produto, qualquer coisa assim. Tá? Então, o que faz? E essa é um pouco o dilema de muitas pequenas empresas, que não tem muito recurso. Certo? Então, como é que eu faço? O que eu faria? Eu olharia para dentro e para fora ao mesmo tempo. Tá? Então, vou ver, eu tenho esse produto aqui. Tá? Que tem vários iguais no mercado. Eu sairia, né? Eu, diretor, eu, dono, sairia, ia ver o que se vende parecido comigo, o que os outros compram ao invés de comprar o meu, compravam daqueles, desmontava aquele produto e faria uma cópia inteligente, dentro da lei, certo? Uma cópia inteligente. O que é isso? Eu vou lançar um produto que seja melhor do que aquele. Ou seja, eu coloco alguma coisa a mais, ou então eu reduzo o preço, etc., etc., tá? Para poder tentar me diferenciar. Tá? E isso, se a gente está no ramo da mecânica, dizemos assim, da metalurgia, tá? Com um ferramenteiro bom eu consigo fazer. Estou falando de coisas simples. Tá? Não estou indo para química, não estou indo para eletrônica e tal. E tem várias empresas que tiveram algum sucesso fazendo isso, mas é duro, certo? É duro. Eu posso pensar também, tá, do que eu consigo fazer com o que eu tenho dentro, dado que eu não vou ter, se eu estou assim, sem recurso, eu não vou conseguir me articular com ninguém de fora, com startups, ou com universidade, ou com outras empresas, porque eu não tenho dinheiro. Né? E o que eu consigo fazer que alguém compra? Fazer alguma assim, digamos assim, muito pomposamente, algum ciclo de design thinking, grosso modo, para ver o que eu consigo fazer. Mas é uma situação muito, muito complicada se eu não tiver recurso. Com recurso, a coisa fica muito, muito mais fácil. Agora, de qualquer maneira, com recurso ou sem recurso, uma coisa eu tenho absoluta certeza do que não fazer. Não faça uma campanha de ideias sem saber o que vai fazer com aquelas ideias. Tá? Isso desde a época que começaram lá os círculos de controle de qualidade, no começo dos anos 80, campanha de sugestão, as empresas entravam nisso, todo mundo dava sugestão, não acontecia nada. O que acontecia? O programa desmontava e, pior, fazer um outro programa com uma estrutura melhor é muito mais difícil, porque tem a história daquele programa lá para trás. Mas eu já dei sugestão, nada aconteceu, ninguém me deu retorno, não foi para frente, ninguém falou se era bom, se era ruim, etc. Então, não, eu sei que tem muita consultoria que vem de programa de geração de ideias. Programa de geração de ideias é ótimo.
Se a empresa tiver estrutura para selecionar ideias, para desenvolver aquelas ideias, para produzir, para lançar. Se não tiver essa estrutura, não comece. Então, você precisa pensar um processo de inovação do começo ao fim. Tá? Você pode implantar aos poucos, mas você tem que pensar do começo ao fim. Então, se for fazer geração de ideia, saiba o que fazer com as ideias, senão não comece, porque isso atrapalha, ele não é neutro, atrapalha. Tá? Aquelas histórias de empresa, mas isso aí já foi feito, isso já foi feito, foi mal feito, e o mal feito fica. O mal feito às vezes fica mais presente do que as coisas bem feitas, é gozado, né? Mas então eu certamente não começaria uma campanha de ideias sem saber o que fazer com elas. É uma péssima ideia. Legal. A próxima pergunta, ela retoma um pouco do que o Ricardo e o Marcelo levantaram, e também tem a ver já, eu vou já falar de uma pergunta, porque tem muito a ver com essa temática que eu vou propor que a gente entre, que é uma pergunta do Valmir Batista, da nossa audiência, que pergunta o seguinte: negócios baseados em aplicativos é o nosso futuro? Que é um pouco da pergunta que eu ia fazer para vocês todos, que é retomar a ideia da transformação digital, né? O Marcelo e o Ricardo colocaram, mas falando especificamente sobre uma inovação no modelo de negócios. E a pergunta é um pouco retomar essa questão. A transformação digital e a inovação são movimentos que se alimentam e que podem se alimentar e podem se reforçar mutuamente, ou seja, somente a implantação de aplicativos substituindo processos mais manuais tem a ver com transformação digital e tem a ver com inovação. Como a gente consegue compatibilizar esses dois movimentos? Afinal, o que é a transformação digital? Queria entrar um pouquinho mais nessa discussão, né? O Marcelo estava colocando que muitas empresas estão vendendo soluções, as pessoas estão comprando porque associam isso à transformação digital, e transformação digital é legal porque está na moda. Vocês conseguiriam, então, a provocação é essa, aprofundar um pouquinho esse debate, a relação entre transformação digital e esforços de inovação bem-sucedidos? Começar pelo Marcelo, depois o Mário e depois o Ricardo, por favor. Vamos lá. Então, esse termo, transformação digital, né, assim como inovação, é uma coisa que me incomoda demais, porque as empresas não definem o que é inovação ou transformação digital. E a partir disso, né, como você não define, você depois não consegue mensurar, você não consegue ter indicadores para isso. É muito comum, e eu já falei com vários heads de inovação, você pergunta o que é inovação para a empresa, o sujeito não sabe o que é. Então, depois não vai, fica fazendo um monte de coisa lá na empresa e fala que vai inovar, mas não combinou com a alta direção depois. E muitos heads de inovação estão pagando caríssimo agora com a própria... com o próprio emprego agora, porque não está entregando inovação, porque não combinou de sair do que ia ser entregue, né? Transformação digital, idem. Então, muitas empresas até criam, muitas vezes, diretoria de transformação digital, né? Head de transformação digital, mas, de verdade, não combinou com a alta direção o que é isso, como é que você vai mensurar, qual é o impacto disso, né? Eu trabalhei numa empresa chamada Naspers, e a Naspers, na época, né, isso a gente está falando de quase 10 anos atrás, para a Naspers, né, a transformação digital, na opinião da Naspers, era ter 100% das receitas digitais. Então, a Naspers era uma empresa de mídia, jornal, revista, TV a cabo, né, e a meta que eles chamavam de transformação digital era ter 100% de receita por vias digitais, por meios digitais, né. De uma certa forma, isso deu certo, né? A Naspers é uma empresa gigantesca hoje no mundo, né? E investiu, inclusive, na Tencent. Então, a Naspers vale por volta de 170 bilhões de dólares, é um negócio absurdo. Mas muitas empresas não definem o que é transformação digital. Então, tem esse desafio. Se você não definir, fica muito difícil, né? Quando você define, você vai ver que, muitas vezes, a inovação ela é caminho para se atingir o que você está chamando de transformação digital. A questão do aplicativo é passado, né? Assim, quando você olha a evolução de empresas que já passaram por essa lógica de transformação digital, o aplicativo é uma coisa que incomoda isso, né? Porque, na verdade, o aplicativo é uma visão
particular, né, muito específica de um determinado processo que você vai executar. E a briga hoje não é mais a lógica de aplicativo. A briga é plataforma e ecossistema. Os grandes players, quando você olha a Amazon, Salesforce, Google, a Alibaba, Tencent, aqui no Brasil, Mercado Livre, Magazine Luiza, a briga é plataforma e cada vez mais ecossistema, né? E dentro do ecossistema, normalmente você tem aí diferentes soluções, mas que muitas vezes está associado na forma como que o dado é utilizado, né? Então tem um livro que eu sou fanático por esse livro, chama Smart Business, que foi do estrategista-chefe do Alibaba, o Ming Zheng. Ele fala que o desafio hoje das empresas são dois, né? O que ele chama de datification, como é que você datifica a empresa, e a partir daí como é que você coordena redes. E agora? Opa, alguém entrou aí? Então a gente tem pode continuar. Esse desafio hoje, né, de ecossistema e plataforma, né? Quando a gente fala de aplicativo, o aplicativo ele tem migrado cada vez mais o que no Ocidente é chamado de super app. Mas lá na China, essa discussão de super app ela já está ultrapassada, né? Tanto o WeChat quanto o Alipay, né? Eles já criaram conceitos que já ultrapassam essa lógica do que no Ocidente a gente tem chamado de super app. Porque, na verdade, no caso da Tencent, ele trabalha com um conceito chamado de mini program, que é um negócio que não tem nada a ver com o conceito de super app aqui porque, na verdade, você consegue desenvolver a sua jornada pessoal no que a gente está chamando de aplicativo, mas é um conceito que foge do conceito de aplicativo nativo que a gente tem aqui no Ocidente. Mário? Oi. Leva um tempo para a gente pegar o mouse e abrir o microfone aí, o delay para aumentar o suspense. Olha, Marcelo está certo, tem uns termos que eles são assim, polissêmicos, né? Então, cada um chama de um jeito e tal. Como é que a gente está trabalhando, assim, analisando transformação digital? Com 3 categorias. Uma seria de processos operacionais. Eu vou dar um exemplo dos anos 50. Botar folha de pagamento no computador de grande porte. Tá certo? Então você tem um processo e você digitaliza o desgraçado. Certo? Isso acontece? Acontece. Isso às vezes precisa fazer, às vezes precisa fazer. Tá? Agora, isso vai mudar radicalmente o negócio da empresa? Não vai. Tá? Com honrosas exceções. Né? Mas é uma parte da digitalização, eu diria que é a parte da digitalização mais corriqueira, que mais tem, etc. Tudo bem. Tá? Tem uma outra parte que não é para toda empresa, depende do tipo de negócio da empresa, mas que seria, digamos assim, a experiência do consumidor. Tá? Então, como eu digitalizo para aumentar a capacidade de vender o que eu tenho segundo as características de cada consumidor. Aí eu já entro com uma lógica um pouco mais sofisticada de tratamento de dados. Tá? Então, nós estamos aqui no Zoom, tá certo? E aí alguém aqui detecta, tá? Por exemplo, a Fundação Vanzolini detecta que do perfil das pessoas que tem aqui, tem algumas que gostariam de curso de contabilidade, bumba, já manda lá alguma coisa oferecendo 50% de desconto no curso de contabilidade, coisas assim. Esse é um exemplo muito simples, dá para sofisticar bem mais, tá certo? Mas é um outro patamar, tá? E você tem um patamar mais sofisticado, que é o seguinte: como é que, através da transformação digital, eu crio na empresa novas plataformas de crescimento, ou seja, um negócio novo, não um mercado novo, um mercado físico novo. Não é que eu não vendi em Belo Horizonte, agora eu vou vender em Belo Horizonte. Eu vou fazer coisas diferentes, tá? E vou alavancar o crescimento da empresa a partir de uma nova plataforma de negócio. Bom, aí a relação com inovação. Tá? Inovação, se for alguma coisa nova e tal, tudo é inovação.
Tá? Agora, aquela que vai mudar a empresa, que vai alavancar a empresa, está mais para a terceira categoria de transformação digital do que da primeira. Assim como eu posso pegar um fabricante de canetas e eu mudo a cor do plástico da tampinha da caneta, é uma inovação. Vai mudar significativamente a vida da empresa? Provavelmente não. Tá? Aliás, só uma coisa curiosa: durante um tempo eu participei de um conselho da Agência Brasileira, de um conselho informal da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que tinha um indicador de antecedentes de inovação. Eles faziam um survey articulado com a Pintec, que é a pesquisa de inovação tecnológica do IBGE. Eles faziam isso, acho que de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses e tal. E aí, um dia, numa das reuniões, deu uns dados de inovação completamente estapafúrdios. O Brasil nunca tinha inovado tanto e tal. Está errado. Tem alguma empresa nesse painel que tem alguma coisa errada. Aí foram investigar, tem uma empresa de cosméticos que faz ainda, a empresa existe, sabe? Espero que continue existindo, né? Antes da crise ela existia. Ela faz, entre outras coisas, esmaltes, tá? Então, isso significa que ela lança 300 a 500 novos produtos por ano. Então, o que é a cor do esmalte? Muda significativamente o negócio da empresa lançar o vermelho carmim 127? Não. Tá? Mas com uma medida rasa de inovação, ela passa a ser super inovadora. É como se fosse ela estar resolvendo o processo operacional. Então, tanto em transformação digital quanto em inovação, a gente precisa pensar na relevância das coisas. Tá? Não são panaceias, ninguém vai mudar da água para o vinho porque automatizou um processo operacional ou substituiu a cor da embalagem do produto, ou uma tampinha, coisa assim. Tá? Normalmente isso não acontece. Então, a transformação nas empresas normalmente vem de coisas mais profundas. Tá? Então, acho que a gente não pode generalizar muito, não. Precisa ver caso a caso. Roberto, precisa ligar. Palavra para o Ricardo, sim. Ricardo. Sou eu, vamos lá. Ô, Ricardo, desculpe aí. Até o Roberto se atrapalha com o microfone. Se o nosso colega não se atrapalha, nós podemos nos atrapalhar também, certo? Tem uma margem, tem uma isso margem. é totalmente normal. Esse benefício. Mas, bom, vamos lá. Primeira coisa, tem 2 pontos importantes na questão e eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro ponto é sobre os aplicativos, né? Se o futuro da inovação, da digitalização está nos aplicativos. Eu acredito que os aplicativos são uma excelente ferramenta para a inovação, né? Então, vamos dizer, a inovação, as empresas inovadoras digitais que a gente vê crescendo de maneira absurda, elas, em geral, se utilizam bastante dos aplicativos, né? Então, vamos pegar alguns exemplos só para eu poder ilustrar o que eu vou falar. Se a gente falar de um Uber, 99 Táxi, uma empresa que nasceu aqui no Brasil, 99 Táxi é uma empresa baseada em aplicativo? Sim, a gente pode dizer que sim. Mas é uma empresa que conseguiu se destacar por conta de uma tecnologia completamente inovadora, maravilhosa, digital, que surgiu. E isso foi o grande fator que fez a diferença nisso? Eu não sei, porque, vamos dizer, alguém que fosse programar um software como o 99 Táxi, na época que ele foi desenvolvido, não teria um trabalho tão absurdo. Poderia pegar uma API de mapas, um Google Maps, programar alguma coisa. Eu diria, em termos tecnológicos, o aplicativo do 99 Táxi, apesar de muito bem acabado, muito bem construído, não era rocket science, não era aquela grande coisa. A grande inovação de um 99 Táxi naquele momento
no mercado em que estava atuando, era um modelo de negócios que estava trazendo, que estava sendo alavancado por esse aplicativo. Foi um modelo de negócios muito interessante, que se casou com uma tecnologia que estava disponível e que soube ser usada de uma maneira muito interessante, e que com isso trouxe uma inovação bastante relevante que transformou rapidamente a empresa num unicórnio. E se a gente pega as outras empresas que a gente pode falar que são baseadas em aplicativos, a grande maioria parte do mesmo princípio. É uma tecnologia que está disponível, é uma tecnologia que foi usada por estar disponível, mas que trouxe um modelo de negócios tremendamente inovador, ou que soube implementar um modelo de negócios de uma maneira bastante eficiente. Então, vamos lá, eu falei de Netflix. Quando a Netflix foi para o streaming, ela usou uma plataforma de streaming, como outras tinham plataformas de streaming, mas ela soube construir esse produto de uma maneira interessante. E podemos pegar outros exemplos assim também. Então, quer dizer, o futuro da inovação passa pelo aplicativo? Eu acredito que sim, como ferramenta, não obrigatoriamente. Então, tem grandes exemplos de inovação antes dessa era digital, ou grandes exemplos de inovação nesta era digital, que não passam necessariamente por um aplicativo, passam por várias iniciativas de digitalização. Então, vamos lá, se a gente pega uma empresa que multiplicou seu valor muitas vezes nos últimos 2, 3 anos, Magazine Luiza, isso foi por conta do aplicativo da Magazine Luiza? Não, certamente não foi por conta do aplicativo, mas foi por conta de todas as iniciativas que o Magazine Luiza criou, que muitas delas são, sim, alavancadas pelo aplicativo, mas não obrigatoriamente por conta disso. É uma ferramenta muito útil, muito importante, e para uma empresa digital, não tem como se escapar disso para se trabalhar, né? Isso era uma das coisas que eu queria falar. E a segunda coisa, também resgatando na pergunta, foi sobre o próprio conceito de transformação digital, né? Como eu falei na resposta para a primeira pergunta que veio, eu vejo transformação digital como um movimento de transformação. Então, quer dizer, para transformar, você precisa levar uma empresa de um ponto para outro ponto. Você precisa pegar uma empresa que não é digital e transformar numa empresa digital. Então, é um processo com começo, meio e fim. Quando você pega equipamentos, processos, cultura não digitais e você dá um banho de loja e traz isso de uma maneira mais moderna. Tem muitas empresas que já nasceram digitais, que nunca vão passar por um movimento de transformação digital. Elas já são digitais. Elas nasceram assim. Elas são assim. Tem empresas que passaram por um movimento de transformação digital com uma naturalidade tremenda, porque ela já tinha uma cultura digital. Ela já trabalhava de uma forma digital e quando ela foi escolher o seu hardware, quando ela foi escolher sua tecnologia, seus processos, ela já faz isso de uma maneira naturalmente digital. E tem outras empresas que apanham muito no meio desse processo, né? As empresas onde existe uma grande resistência a essa transformação digital. Eu acho que a transformação digital está ligada à inovação, mas não de uma forma obrigatória. São coisas que podem alavancar uma outra mutuamente, mas não necessariamente elas estão juntas. Tem empresas que vão conseguir passar muito bem pela transformação digital, mas que não conseguem se aproveitar disso para atualizar seu modelo de negócios, para construir inovações dentro do core, para extrapolar o seu core business, para mudar a sua estratégia. E tem também exemplos de empresas que conseguem fazer isso sem necessariamente se digitalizar. Cada vez mais a gente vê isso acontecendo de uma maneira rara. Mas se vê as grandes inovações que as empresas brasileiras ou fora do Brasil fizeram antes dessa era digital, foram grandes inovações que não foram digitais e que trouxeram resultados grandes. Sei lá, um exemplo que me veio à cabeça agora é as Havaianas, que trocaram totalmente seu posicionamento no mercado sem usar nada de digital. Isso no passado, eu estou dizendo. É óbvio que hoje a gente tem outras coisas assim. Mas só para eu tentar ilustrar um pouco mais esse conceito. Não sei se eu respondi, professor Roberto. Respondeu? Não, perfeito, super, muito legal.
um debate, eu acho que está muito interessante. Fica tranquilo que acho que eu, pelo menos, achei a resposta totalmente dentro do que foi pensado. O ponto que eu queria levantar na sequência foi o próprio Ricardo, acho que na primeira resposta ele já havia falado um pouco da ideia das empresas consolidadas se aproximarem de startups como forma de começar processos de inovação, sensibilização, etc. Né? A ideia seria retomar um pouco essa pergunta. Então, tentar detalhar um pouquinho como pode se dar e quais seriam, vamos dizer, as estratégias mais interessantes de empresas consolidadas e que não têm uma atuação sistemática em inovação, como fazer com que a proximidade com startups, a interação com startups redunde em um resultado, vamos dizer, esperado de aumento da capacidade de resultados de inovação. Quais são os fatores críticos nesse processo? Quais são as possibilidades de se aproximar, de fazer essa aproximação? E essa pergunta, de uma certa forma, tem a ver, já me adiantando um pouquinho com perguntas que foram feitas pela audiência, com uma questão do Tiago Yuki, que tem a ver com isso. Ele coloca o seguinte comentário na pergunta. Ele antevê que os próximos, sei lá, meses, anos, vai ser muito caracterizado por um certo conservadorismo das organizações, aliado à falta de recursos que elas vão ter, muitas delas, né? E com isso a ideia de risco, a ideia de correr riscos e o crescimento da aversão ao risco tende a aumentar, e isso poderia, essa é a pergunta dele, fazer com que tanto startups propriamente ditas, vamos dizer assim, fiquem desestimuladas, menos startups aparecendo, como a própria aproximação, a proximidade das empresas tradicionais com as startups fique menos, vamos dizer, algo menos tentado, menos buscado. Então, essas são as questões para essa próxima rodada aí. A gente poderia começar pelo Mário, depois Marcelo e finalizar com o Ricardo para essa pergunta. Pode ser, Mário? Bom, vamos lá. Mas acho que talvez o Ricardo e o Marcelo eles tenham mais a dizer do que eu, mas o que eu consideraria, tá? Por exemplo, há tipos e tipos de interação com startup, tá? Uma empresa pode investir em startups como investimento para ganhar dinheiro, supostamente. Ok, tá? Então a startup está lá, tá bom. Joga na bolsa, põe em startup, tudo bem. Esse é um tipo. Tem empresa que faz isso? Tem. Outro, eu posso colocar um desafio para um conjunto de startups ou para uma startup para resolver um problema dado que eu tenho. Tá? Resolveu, beleza. Isso é uma outra forma de tratar com startups. Tá? Por exemplo, lá na Poli nós fizemos um hackathon. O Zancu e o Eduardo Zancu, professor lá, e o André Fleury, outros, eles organizaram para a Secretaria de Saúde no ano passado, em cima de um desafio específico que a Secretaria de Saúde tem. Então, a meninada lá fez um monte de coisas e tal, mas em cima de um problema específico. Depois a Secretaria de Saúde vê o que faz com aquilo, tá certo? Então, é uma forma de se relacionar com o startup. E tem uma forma que tem empresas que fazem, tem umas que fazem muito bem, que é como é que eu me relaciono para mudar o que eu sou, né? Ou para pelo menos, tá? Nem muda do dia para a noite, né? Mas assim, para eu construir uma nova plataforma de negócios, né? É isso. Grosso modo, acho que tem pelo menos essas 3 categorias. Então, precisa saber aonde eu estou, né? Que tipo de relação com startup é a minha, tá? Se for pegar sobre investimento, tanto faz, tá? Porque, né? Põe no CDB, na bolsa, ou não sei das quantas, ok. Então, eu vou até deixar de lado, porque não é o caso aqui, não é exatamente um relacionamento, tal, né? Agora, de qualquer forma, tá? O que eu consigo ver por aí, mas de novo, eu não tenho uma pesquisa sistematizada sobre isso, mas a minha percepção
e baseado na translação de outras coisas também, de outros temas, tá? É que para a empresa se dar bem com startup, ela precisa ter um mínimo de competência interna, tá? Ela não precisa entender com detalhe o que a startup faz, como faz, mas ela precisa saber pelo menos articular, pelo menos gerenciar com aquelas startups. Ela pode até contratar uma dessas, tem um monte de consultorias que organizam, né, conjuntos de startups. Eu, na produção, né, na Poli, tem um trabalho de formatura. Eu, há muitos anos atrás, orientei um trabalho de formatura que deu na Oxigênio, nessa uma consultoria que montou uma aceleradora e tal. Então, a empresa pode até comprar esse tipo de serviço, certo? Mas para ela ir um pouco mais profundo, ela precisa saber aproveitar o que a startup tem de bom, tá? Porque uma empresa estabelecida, ela tem muitas coisas boas. Por exemplo, uma empresa bem estabelecida, ela tem recurso, né? Ela tem engenharia, ela tem vendas, ela tem ativo para negociar uma condição melhor para um empréstimo, certo? Está vendo isso na crise, né? Os bancos não emprestam para qualquer um. Meu Deus, chega lá, vou quebrar. Quebra, vai com Deus, certo? Então, a empresa estabelecida, ela tem alguns ativos, algumas coisas que são que a startup não tem. A startup não tem muito recurso, ela não tem muito ativo, porém a startup é estupidamente mais ágil. Tá? Então, a empresa, do ponto de vista da empresa, né, que é a pergunta, ela precisa saber aproveitar. Se ela ingessa a startup, é o pior dos mundos, porque aí é melhor nem ter. Tá? Por outro lado, se ela não sabe aproveitar aquela agilidade, aquela coisa que foge um pouco da norma da empresa, ela também não vai muito para frente, tá? Então, e além do mais, tem a questão técnica. Eu preciso saber absorver tecnicamente e, eventualmente, do ponto de vista do negócio também, o que está sendo gerado nas startups. Fica como se fosse uma empresa à parte. Comprei uma ação e a empresa vai, tá? Mas aí eu não alavanco a startup também, tá? Então, eu acho que esses são os pontos que eu levaria em consideração pensando uma empresa e seu corporate venture, por dizer assim. Tá? Legal, obrigado, Mário. Vou passar para o Marcelo, que certamente tem muita coisa para falar sobre esse tema. Eu queria fazer uma única live sobre esse assunto, aí, só com a experiência dele. Eu acho que isso pode ser interessante, viu? Porque esse é um ponto que ele é específico no sentido que dá para conversar durante dias, tá? É absolutamente importante. Tem muita gente fazendo coisa interessante e muita gente fazendo bobagem também. Vamos lá, vamos pensar nisso. Então, a Vamos lá, minha Marcelo. relação com isso começou em 99, né? Em 99, o Grupo Cisneros da Venezuela, que era o segundo maior grupo de mídia da América Latina, montou o que seria equivalente hoje a uma Venture Builder, chamada Decelera. Eu estou há 20 anos, né, trabalhando com isso e já vi muita coisa acontecer. Essa relação grande empresa e startup, ela no mundo ela está na quinta onda, no Brasil está na terceira onda. Então, geralmente você tem uma onda, uma bolha, é um oba-oba, depois vai desaparecendo, né? Passa um tempo, vem uma outra onda. Aqui no Brasil a gente está vivendo aí uma onda grande agora. Eu acho que até tem seus motivos, mas é uma onda que pega muita gente aí, muita gente está indo porque é moda, fazendo de um jeito totalmente destrambelhado, né? Sem conectar com estratégia, objetivo, né? Visão de futuro da empresa. Algumas corporações, poucas, né? Tem feito um trabalho muito bacana, bem estruturado, bem amarrado e tem conseguido bons frutos com isso, né? É processo de seleção natural, né? Assim, e eu acho que a tendência a gente agora a pandemia ela tende a criar talvez um pouco mais de urgência nesse tipo de relação. Várias empresas precisam criar muitas vezes novos modelos de negócio, novas fontes de receita. Muitas vezes vai precisar, por exemplo, reduzir custo. E aí tem algumas startups que são muito boas para reduzir custo, né? Por exemplo, utilizando RPA, né? Robotic Process Automation. Então tem de tudo, né? Muita gente fazendo besteira, né? Algumas empresas fazendo a coisa
direitinho, é que fazer a coisa direitinho dá trabalho e demanda mais tempo. Então, acho que é um momento interessante aí, né? Mas uma outra questão que foi colocada aí, eu não queria me alongar tanto, porque o Khan também sabe falar bastante sobre isso, mas a segunda colocação foi essa questão: essas empresas vão ficar mais conservadoras agora após a pandemia, né? Eu acho que vai ter aquelas empresas que estão sofrendo demais com a questão financeira, né? Essas aí literalmente estão contando centavos, né? É um termo que eu ouvi de uma diretora de uma empresa, que a empresa dela estava contando centavos, e essas empresas que estão contando centavos vão passar um tempo ainda literalmente contando centavos e não vão se arriscar tanto, né? Mas você tem algumas empresas que já vinham, né, com essa questão de repensar futuro, né, toda essa discussão que a gente abordou de transformação digital. Você vai ter algumas empresas que elas vão acelerar esse tipo de relacionamento, elas vão estar muito mais abertas a testar coisas novas, a testar novos modelos de negócio, criar fundo de Corporate Venture Capital. Eu estou próximo da CSN, a CSN criou um fundo em tempo recorde, um fundo para investir em startups, já está olhando startups para investir, né? Então, a gente vai ter aquelas empresas que vão estar contando centavos, né? E algumas corporações que vão acelerar esse processo de mudança, né? Vão estar mais abertas a pensar novos modelos de negócio e se arriscar mais, porque, né, tomou uma pancada agora e talvez, né, queira estar mais preparada para o futuro, para futuras pancadas. Valeu, Marcelo. Ricardo, o que temos que você tem a dizer sobre esse tema? Muita coisa, eu sei. Não, eu trabalho há bastante tempo com isso, com engajamento de startups na organização. Isso realmente é um tema que eu tenho uma experiência prática relativamente grande nisso, né? Eu gostei da forma que o professor Salerno colocou, separando em algumas categorias. Eu acho que, assim, uma forma que a gente poderia falar de como uma empresa grande pode se aproveitar dessa experiência das startups, eu vou separar em 4 tipos de experiências que podem acontecer. A primeira é parecida com o que eu estava falando numa questão anterior, que é correndo atrás do que está no mercado. É o catch-up, né? Que seria você tentar pegar, através das startups, soluções inovadoras, soluções novas para áreas de apoio ou, às vezes, até áreas core. Então, é você poder pegar uma Pipefy para automatizar processos, você pegar uma Gympass para você poder aumentar o engajamento dos colaboradores, você poder pegar alguma startup para implementar OKR dentro das empresas e poder fazer uma gestão orientada a objetivos e key results de uma maneira melhor, ou então você poder usar uma solução de vídeo de alguma startup, ou usar algum software de jurimetria ou de análise de contratos numa área legal. Então, quer dizer, tem infinitas possibilidades nisso que eu costumo chamar de catch-up. E isso é o quick win, isso é o que você pode fazer rapidamente, com um esforço muito menor do que nas outras possibilidades, e traz um resultado rápido. E esse resultado rápido é muito importante para manter a motivação da empresa no contato com as startups. O segundo, que eu também já tinha comentado, seria o desenvolvimento de projetos mais complexos. Então, fazer pesquisa e desenvolvimento junto às startups. Então, por exemplo, uma vez eu já cheguei a fazer um projeto de pesquisa e desenvolvimento patrocinado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e usando uma startup que trabalhava com drones. Esse projeto também incluía a USP, né, na verdade o LSI, do professor Zufo, e a gente estava tentando criar uma maneira de se fazer a inspeção de redes de transmissão de energia usando drones autônomos ou semi-autônomos. Então, quer dizer, a gente conseguiu usar uma startup como pesquisadora, como participante num projeto de pesquisa. E também dá para se usar uma startup como
um elemento importante no desenvolvimento de um novo produto, no desenvolvimento de um novo serviço, na criação de um novo business model. E isso está se tornando cada vez mais normal. Então, quando o professor Salerno citou a oxigênio foi, ou é, né, uma grande alavanca disso para Porto Seguro. Através da oxigênio, a Porto Seguro consegue trazer startups para o desenvolvimento de novos modelos de negócio, novos serviços, novos produtos. A terceira maneira que eu vou comentar seria como um radar, né? Então, vamos dizer, você usa a aproximação de startups como um radar para ver o que está acontecendo no mercado. E depois que você consegue entender os movimentos do mercado, o movimento do mundo dos negócios em torno da indústria na qual você está inserido, você pode decidir o que você vai fazer. Se você vai comprar essa startup, se você vai investir nessa startup, fazer uma parceria, vai ignorar o que ela está fazendo e fazer alguma coisa nova dentro de casa. Mas, vamos dizer, tem maneiras diferentes de você trabalhar com esse radar. Então, eu costumo olhar para o Corporate Venture Capital como uma forma muito boa de se usar esse radar. Então, quer dizer, quando uma empresa cria um fundo de investimentos em startups, investimentos minoritários, que seria o CVC, ou participa de algum fundo externo, eu entendo isso como uma forma de você usar esse radar para olhar o que está acontecendo no mercado e poder antecipar os movimentos, basear os seus movimentos estratégicos nisso que você está vendo. E para fechar, eu diria que uma quarta forma dessa grande empresa se beneficiar da interação com as startups seria aprendendo a cultura das startups, trazendo elementos interessantes para dentro de casa, né? E o que pode ser uma coisa, respondendo a uma das perguntas que veio aqui no chat, né? Aprendendo a usar métodos ágeis, agile, a formar squads, a fazer uma forma de trabalho diferente da forma de trabalho tradicional das grandes corporações. Isso é algo que pode ser aproveitado. Ou então, aprendendo a aprovar projetos usando a lógica de effectuation, que é um pouco do que a gente vinha desenvolvendo, né? E no projeto do Lean R&D, junto com o professor Salerno, implementando um pouco do Lean Startup dentro da grande corporação, ou então trazendo um pouco do Design Thinking, trazendo um pouco da cultura talvez mais aberta, mais despojada das startups, aprendendo a trabalhar remoto, aprendendo a trabalhar usando Slack, aprendendo a trabalhar usando OKRs. Esse impacto cultural é algo que pode ser extremamente transformador para a grande corporação. Eu não quero ser exaustivo nesses 4 pontos que eu coloquei, eu acho que tem muito mais coisa que dá para se fazer entre uma corporação e uma startup, tem muito benefício mútuo que pode se trazer, mas eu acho que nessa discussão seriam 4 maneiras interessantes. Legal. Pessoal, tá chegando o final aqui da nossa conversa, a gente tem ainda uns 10 minutos, e eu queria agora fazer uma rodada de transmissão de perguntas que surgiram aqui na audiência e escolher um de vocês para responder cada uma delas, ou pelo menos algumas delas, né? Ao invés de fazer uma rodada geral para cada uma dessas perguntas. Então, eu queria começar com o Marcelo. Dá mais difícil para ele. Ou dá mais difícil? Dá pergunta difícil para ele. Você vai ver, você vai ver. O Henrique Ferreira e o Fernando Vilela fizeram perguntas muito parecidas, acho que por uma experiência própria deles mesmos, né? E eles perguntam assim sobre 3 setores que foram citados aqui por vocês: gastronomia, setor aéreo e turismo. Como recomeçar? Quer dizer, como reinventar esses negócios, dado tudo que aconteceu? Não é uma pergunta fácil, mas o Marcelo vai conseguir dar alguma resposta interessante. Não, a resposta é fácil. A resposta é fácil. É fácil, então tá bom. É fácil. E eu tenho falado isso para muita gente, tá? Vários setores ou vários negócios vão morrer, vão desaparecer, infelizmente. Só que isso não quer dizer que a demanda vai desaparecer. Então, eu falei, por exemplo, de berçário.
A quantidade de berçário que vai quebrar esse ano é absurda, porque berçário não tem fluxo de caixa, infelizmente. Mas as pessoas vão continuar precisando colocar os filhos no berçário. Então, assim, tristemente, vai abrir uma série de oportunidades para você montar negócios, talvez um pouco diferente, um pouco mais inovador, um pouco mais digital, um pouco mais não sei o quê, em negócios que são negócios de primeira necessidade. Então, a alimentação é setor de primeira necessidade, né? Mesmo a questão da hotelaria, né, vai voltar a esse mercado. Só que, infelizmente, né, o empreendedor ou a empreendedora que está agora, tristemente, talvez não tenha caixa, não tenha oxigênio para conseguir chegar até o final do túnel, infelizmente. Então, vai ter oportunidade. Por exemplo, né, você tem várias franquias. Você pega, por exemplo, uma loja da Arezzo, é quase impossível você pegar uma loja da Arezzo para virar franqueado da Arezzo, né? E vão ter várias lojas em shopping centers de franquias importantes que dão dinheiro, mas o ponto vai ficar aberto agora, né? Então é uma lógica meio, como eu posso dizer assim, não sei um termo para isso, mas vai aparecer oportunidades em coisas que, infelizmente, o fluxo de caixa agora não vai suportar, mas vai aparecer. Então, companhias aéreas, né? Você vai ver novas, entre aspas, né? Não vou nem chamar de startup, porque eu estaria sendo, né, usando o termo de uma forma errada, mas você vai ter novas companhias aéreas, né? Porque, né, a Avianca quebrou, a Virgin quebrou, várias estão quebradas aí, mas a necessidade de viagem aérea talvez caia, mas vai ter demanda para companhias aéreas. Só que as companhias aéreas atuais podem estar tão endividadas, mas tão endividadas, talvez elas não consigam suportar. Então, é triste a situação, mas tem oportunidade. O problema é quem é dono hoje, né? Alguém falou aí que o setor de alimentação, né, de restaurantes lá em Belo Horizonte está em colapso. E aí não é só Belo Horizonte, né? Se for para Bauru, né? Se for para Aracaju, né? Tem uma aluna minha que tem um grande restaurante em Maceió. Enfim, fluxo de caixa, tristemente falando assim. Mas vai surgir, para quem pensa em montar negócio, né? Oportunidades em berçário, oportunidades em companhia aérea, oportunidades em educação executiva também, né? Vai ter várias oportunidades aí, porque várias escolas vão quebrar também, né? Nesse meio de caminho. Legal. Então, a última pergunta para o Mário, são dois tipos de restrições à inovação que foram colocadas, uma pelo Fred, que na verdade pergunta se é uma restrição ou não, a questão da necessidade hoje que grande parte das organizações têm, ou todas têm, de trabalho remoto. Essa ideia de trabalho remoto dificulta a interação entre as pessoas, os teamworks, né, o trabalho em grupo, se isso é uma barreira e como, vamos dizer, tentar superar isso. E um outro tipo de barreira diferente, mas não menos importante, é aquilo que o Cristiano Gonçalves chama de, faz parte da audiência nossa hoje, especialmente na indústria, as barreiras legais, a parte de certificação, de normas, de boas práticas, da fabricação. Ele enxerga na prática dele que isso muitas vezes é uma barreira para a inovação, especialmente na indústria, né? Então são dois tipos de barreiras à inovação. Queria saber se o Mário, como é que ele vê essas barreiras, são barreiras mesmo, como tentar superá-las? Tá, beleza. Vou começar pela segunda. Eu vou começar contando dois casos reais que aconteceram comigo quando eu era diretor da BDI. Né? Estava lá, bonito e fogoso, 4:30 da tarde de uma sexta-feira. Você sabe, Brasília, sexta-feira é bem mais vazio. Né? E abre um cara e entra na minha sala, assim. Oi, pois não? Eu não atendia público, mas enfim. Aí o cara começa a falar, e não sei o que e tal, que vocês vão acabar com o meu negócio. Blá, blá, blá. O que ele fazia? Ele tinha uma fábrica na Serra Fluminense, ou alguma coisa assim, para de Petrópolis, não lembro mais, que fazia. Vocês lembram? Tinha aquele frasco de plástico de soro duro, não tem mais, não existe mais. Mas até 2004, 2005, não sei, existia, tá? Como é que você fazia? Tinha uma pontinha aqui em cima, você passava a tesoura ali, tá? Aí o ar entrava,
e começava a pingar. O que significa no hospital o ar entrar, contaminar tudo que tem dentro? Certo? Quer dizer, se o ar, supondo, né, que o ar do hospital está contaminado, mas cá entre nós não é o ar de melhor condição que existe. Tá? Então, o que aconteceu? A Anvisa lançou, muito tempo atrás, muito tempo antes disso, uma consulta pública, fez toda aquela coisa e tal, que é meio burocrático, e acabou com proibiu essa tecnologia, levou 2 anos isso, para essa que a gente tem hoje aí, que, né, que aquele saquinho que não entra ar dentro, ele fica tudo enrugado, etc. Tá? É uma restrição, uma barreira legal. Agora, é uma barreira legal, lide com isso, tá certo? Você não pode pensar um negócio que vai contra a lei. Então, barreira legal é para cumprir, ponto. Ah, mas no Paraguai não tem isso, então exporte para lá. Tá? A regulação sanitária, principalmente, às vezes é dura, sim, é lenta, sim, é um monte de coisas, mas não dá para pensar uma sociedade hoje sem ter barreira sanitária, né? Sem ter esse tipo de coisa. A mesma história eu podia dizer com vocês, se foi no mesmo dia, porque esses dois caras eram juntos, era um cara que remendava luva cirúrgica. Vocês sabem o que é isso? Luva cirúrgica. Então, ele botava lá, como você remenda pneu, né? Botava um negócio, sabe? Foi proibido, ainda bem que foi proibido. Então, barreira sanitária, sim, atrapalha, mas tem que cumprir. Tá? A Anvisa demora para fazer os testes, demora, tá? Mas o que você pode fazer? Então é isso. Isso vale para legislação trabalhista, para cumprir contrato, para tudo que você quiser. Cumprir a lei é o que precisa fazer. Então eu não vejo isso como uma barreira, tá certo? Isso faz parte do que você precisa fazer para montar o seu negócio. Como você precisa pagar o banco, como você precisa pagar a conta de luz, como você precisa pagar os seus funcionários. Agora, a outra questão, eu acho que eu vou ser mais sutil, tá? E me lembrou, quando foi feita a pergunta, me lembrou de uma entrevista que eu fui fazer, um levantamento que eu fui fazer, eu não vou contar a empresa, mas é de uma das grandes multinacionais brasileiras, daquelas que aparece na inovação, etc., etc., que ela criou uma área nova para mudar um pouco negócios tradicionais que ela tinha, mudar um pouco o produto, enfim, tá? Não vou dizer que produto é, senão vocês identificam a empresa, eu tenho um acordo com eles de não falar o nome, então não falo. E aí eles entraram naquela coisa, entre 5 aspas, moderna, de escritório aberto. Tá? Só que a empresa é gigante, então são andares e andares, tudo aberto. Tá? E o escritório aberto significava que as pessoas chegavam lá e trabalhavam em qualquer andar, plugava lá seu laptop, tá? Em qualquer andar. O gestor estava desesperado. Por quê? Porque para ele conseguir conversar com a equipe, ele levava horas, tá? Porque mandava e-mail, mandava alguma coisa, onde você está e tal, vem aqui, não, mas eu não estou, eu estou em casa, eu estou não sei onde, eu estou não sei onde. Perdia toda a agilidade. Tá? Então, tem algumas coisas muito modernas, tá? Que para atividades não rotineiras, elas podem ser pouco produtivas. Tá? Então, eu tomaria cuidado. A mesma coisa com home office. Por exemplo, os alunos lá da Poli, o semestre passado eu dei aula para o 3º ano e para o 5º ano. Todos estavam fazendo estágio à distância. Tá? Então, tinha aluno, estagiário, que não conhecia, nunca tinha ido na empresa, não conhecia aqui como a gente está se conhecendo, via as fotozinhas. Dá para fazer algumas coisas? Dá, mas não é a mesma coisa. Tá? Toda aquela coisa, digamos assim, todo aquele aspecto não rotineiro, aquele aspecto sensorial, o tácito, é muito mais difícil você pegar a distância. Uma coisa é conversar com o Marcelo, o Ricardo e o Roberto, que a gente se conhece e tal, né? Eu posso até fazer brincadeiras. Outra coisa é conversar com quem eu nunca vi na frente, é claro que eu vou tomar outras precauções. Então, não é a mesma coisa. Tá? E se você for pensar numa inovação mais substantiva,
tem muito mais coisas tácitas, como o Ricardo falou, tem muito mais, digamos assim, effectuation. Você trabalha com mais incerteza e com menos risco. Você precisa convencer mais as pessoas para entrar no projeto, para suportar o projeto, e é muito mais difícil fazer isso com hora marcada, pelo vídeo, etc., do que você estar na sala do café, tá? E conversar assim. Aliás, minha origem é de teórica, digamos assim, acadêmica, é teoria organizacional. Bom, Roberto também. E há muito tempo atrás eu ganhei um livro de um norueguês, tá? Sobre projeto organizacional. Ele começa o livro assim: a coisa mais importante quando você vai projetar uma organização é onde vai ficar a sala do café, porque é ali que as coisas rolam. Tá? Depois que você botar a sala do café, você vê como faz o resto. Quer dizer, o que ele estava dizendo? Cuide do tácito. Tá? E é isso que é mais difícil, não estou dizendo que é impossível, que é mais difícil fazer remotamente. Então, para coisas mais rotineiras, o remoto vai bem. Tá? Se eu tiver como controlar. Para coisas pouco rotineiras, que eu tenho poucos indicadores, poucas formas de controle, não sei qual vai ser o curso da ação daquele projeto, o presencial é bem mais decisivo. Então, depende. Agora, por outro lado, convenhamos, a maior parte das atividades das empresas é rotineira. Então, tem um espaço enorme para se fazer atividades à distância, mas não para inovação mais significativa. Para fechar, na semana passada e no comecinho dessa semana, a gente fez uma série de entrevistas todas à distância, por Zoom, o Google Meet, uma dessas ferramentas, com as empresas que a gente está pesquisando, tá? E algumas com muita dificuldade, que elas precisam de laboratório, então diminuiu, então tem escala no laboratório, o gestor fica à distância falando com o técnico de laboratório que está ali fazendo coisa de química, coisa de farmacêutica, certo? É muito difícil, eu não estou vendo, eu não sei o que está acontecendo, tá certo? Ele fala, mas eu não vejo, eu não sinto cheiro, eu não vejo direito a cor do reagente, eu tenho um indicador, mas não é só isso, percebe? Toda essa coisa de sensibilidade e de experiência que ele pode ver numa reação, no que está acontecendo numa bancada, isso precisa ser presencial. Você ligar o microfone, Roberto. Sim, obrigado. Então, a última pergunta para o Ricardo, e são perguntas ligadas, são duas perguntas ligadas. A Iris Gonçalves pede conselhos para quem está começando, o jovem empreendedor, e o Valmir coloque um pouco em questão o que será do empreendedorismo, se tem futuro nesse momento, se só os executivos das grandes corporações terão suas posições preservadas. Ele está preocupado um pouco com o impacto, logicamente, da pandemia, se isso vai ter um efeito sobre a importância e as iniciativas de empreendedorismo. E a segunda parte, a primeira que eu comentei, é os conselhos a serem dados aos novos empreendedores. Se possível, de maneira breve, Ricardo, que a gente estourou nosso tempo aí. Mas eu estou vendo que a participação da audiência continua assim muito, muito grande. A gente tem uma permanência muito grande das pessoas do começo até agora. Eu queria agradecer a todos e especialmente ao Ricardo, que vai finalizar agora a sua pergunta, sua resposta. Não, eu vou tentar ser breve mesmo. Eu diria que vou tentar responder tudo junto. Vamos lá. Eu diria que para um jovem empreendedor que está começando, é importante saber o que é da vida. Empreender pode ser muita coisa, né? Empreender pode ser você comprar uma franquia da Casa do Pão de Queijo, né? E pode ser você criar um modelo de negócio completamente novo, criar uma startup digital com uma ambição de própria Apple, o próprio Google, né? Vamos dizer, pode ser muita coisa diferente. E, evidentemente, o conselho que se daria para alguém que vai comprar uma franquia da Casa do Pão de Queijo é completamente diferente do conselho que se daria para alguém que quer ser a próxima Apple, né? Eu diria que
cada tipo de empreendedor precisa aprender um conjunto de técnicas, um conjunto de ferramentas diferente do outro tipo de empreendedor. Mas quando a gente está falando de administração de empresas, né, a gente não está falando de uma ciência exata. A gente não está falando de alguma coisa que você aprende e a resposta para isto é isso, né? A gente está falando de algo que você precisa trabalhar com um portfólio de casos de sucesso e de conhecimento do que aconteceu no passado muito grande. E isso você só adquire estudando e analisando as coisas que aconteceram no mercado e analisando a experiência dos outros e aprendendo as novas teorias, as coisas que as pessoas vão falando ou não vão falando, para você conseguir montar a sua própria estratégia e se diferenciar de uma maneira diferente do que aconteceu no passado. Existe uma máxima, não sei exatamente como que se definiria isso, que fala no rule for riches. Não existe uma regra para alcançar a riqueza, né? E agora, se não existe uma regra, então é importante você tentar aprender. É importante você tentar conhecer tudo que foi feito no mercado para você tentar desenvolver o seu próprio caminho. Então, o que eu falaria seria, estude. Se não for para estudar formalmente, cursando engenharia de produção, administração de empresas, marketing, ou sei lá o que for pela frente, pelo menos leia bastante, se interesse, conheça tudo que vem acontecendo por aí, nos mercados que são semelhantes ao mercado no qual você quer trabalhar, no qual você quer se aprofundar. E através disso, você usando o seu conhecimento, a sua inteligência vai conseguir desenvolver o seu caminho. Esse caminho nunca vai ser a prova de falhas, né? Esse caminho sempre vai poder ter algum problema, algum percalço no meio do caminho, mas afinal de contas, isso é o empreendedorismo, é tomar risco e é saber lidar com isso. Esses conceitos que a gente vem falando ao longo do webinar de hoje podem ajudar. Então, vamos dizer, effectuation, puxa, aprende o que é effectuation, vamos lá, eu acho que eu definiria em uma frase effectuation como a mentalidade do pequeno comerciante, aplicada ao negócio como um todo. Pode ser uma grande empresa, em outros lugares. Aprende o que é Lean Startup, aprende o que é Design Thinking, aprende tudo isso e depois decide o que você vai fazer ou não. E para juntar tudo, isso não se aplica só ao jovem empreendedor, isso se aplica também a quem está na grande corporação. Aprenda, vamos nos interessar, vamos ver como que a gente vai fazer esse caminho, né? Uma pessoa que não está atualizada, que não aprende, que não lê, que não faz cursos, que não conversa, que não discute, realmente não tem futuro nas empresas mais para frente, né? O mundo está se tornando dinâmico demais para você ter uma cabeça fixa. O mundo está exigindo que você sempre vá se desafiando e captando tudo que está surgindo ao redor. E se você consegue fazer isso, você tem futuro como empreendedor, como executivo, como funcionário ou em qualquer atividade que você vai fazer. Então, por isso eu tentei juntar as duas perguntas e colocar um pouquinho, se me permitem, se eu posso dar conselhos em meio a tanta gente inteligente, seriam os conselhos que eu daria aqui para tentar fechar a discussão. Muito, muito obrigado. Quero agradecer muito efusivamente aos nossos três palestrantes, apresentadores, professores, Marcelo, Ricardo e Mário. Queria agradecer também à equipe da Vanzolini, que deu toda a retaguarda antes, durante e vai dar depois do evento, a Helena, o Lucas, Luiz e Adriano, que estão presentes aqui, pelo que eu estou vendo, o nome deles está aí na audiência. Vocês receberam todos também o link para quem quiser depois rever ou repassar o link da gravação que a gente fez desse evento. E também um recado para aqueles que necessitarem de alguma forma de um certificado, alguma declaração de que participaram desse evento. Então, a gente vai ter uma programação ainda, mais 2 eventos desta série em agosto, um sobre inovação no setor público e o outro sobre PPPs,
vocês vão receber essa divulgação e os detalhes, vão acontecer ainda nesse mês de agosto, e para setembro, outubro, a gente tem outras possibilidades, outras coisas em vista, e o tema de inovação, como a gente pode ver hoje, tem espaço para muita coisa, para muito debate ainda. Então, agradecer a audiência, todo mundo que esteve presente conosco até agora, estamos quase com 70 pessoas até o final, mais de 1h30 de discussão, essa hora da noite, com toda a concorrência dos outros webinars que estão acontecendo todos os dias. E uma boa noite, até a próxima. Agradeço a todo mundo mesmo. Até mais. Obrigado. Tchau, gente. Até mais. Muito obrigado. Foi muito bom. Tchau. Gostei também, gostei muito. Muito obrigado, pessoal.